Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa A Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim e nós vamos hoje fechar mais um ciclo, mais um capítulo 11 do Evangelho de Mateus, em continuação ao nosso estudo. Então, abra sua Bíblia e caminhe lá para o final do capítulo 11, nos versos 25 até o verso 30. Diz assim, então, a bendita palavra de Deus. Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus aqui nesse texto e nesse trecho final do capítulo 11 registra em tom extremamente positivo o acolhimento daqueles que ouviam a sua mensagem e que criam nele. Jesus relata aqui o fato de que, dentro do próprio propósito de Deus, o Senhor Deus havia designado, ou seja, havia planejado que aquelas pessoas que eram sábias e entendidas aos seus próprios olhos, na verdade não compreenderiam a pessoa e o ministério de Jesus. E aqueles simples, aqueles que eram indoutos, aqueles que tinham pouco estudo, esses sim compreenderiam quem Jesus verdadeiramente era. Por que esse contraste? Por que aqueles que eram entendidos não entenderiam e aqueles que eram menos letrados teriam plena compreensão? Não é só um propósito de Deus de subverter a ordem das coisas, mas é para que a própria estrutura da sociedade fosse quebrada e para que as pessoas entendessem que até mesmo os simples, os pobres, tinham direito de conhecer o Senhor Deus. Aqui o que nós vemos para início de conversa é uma rejeição da ideia de que apenas aqueles que eram letrados, aqueles estudiosos é que realmente deveriam ser líderes e que somente esses líderes é que realmente conheciam a Deus. Essa aqui, sem dúvida, é uma indireta, digamos assim, de Jesus para os próprios líderes judeus daquela época, porque eles se gabavam de ser os conhecedores da Bíblia, os conhecedores do texto do Velho Testamento, ou seja, os conhecedores de Deus. Nós vemos que Mateus sempre fez questão de mostrar a ironia que cercava aqueles líderes judeus, porque eles conheciam tanto o Velho Testamento e sequer sabiam reconhecer Jesus como o verdadeiro Messias. Mas esse foi o propósito do próprio Deus, porque os simples, os humildes, os pobres entenderiam e receberiam o Senhor Jesus, enquanto que aqueles ricos, abastados, não receberiam, não por causa da sua riqueza, mas por causa do seu coração. Porque, na verdade, infelizmente, aqueles ricos, entendidos, sábios aos próprios olhos, é claro, na verdade, se achavam autossuficientes. A verdade é que o retrato espiritual aqui feito por Jesus é que essas pessoas se achavam pessoas que não precisavam de mais nada, não precisavam até mesmo de Deus.
Jesus já tinha falado sobre a questão das riquezas, porque o coração das pessoas pode confiar demais nas riquezas e achar até mesmo que não precisam de mais nada. Mas essas pessoas aqui então estavam rejeitando a Jesus, e isso foi o propósito do próprio Deus, como o Senhor Jesus diz aqui: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O próprio Deus havia assim designado que aconteceria, porque os sábios e entendidos, na verdade, eram sábios e entendidos aos seus próprios olhos, e não aos olhos de Deus. E aqueles que eram geralmente marginalizados e eram discriminados, os pobres, os de pouca instrução, aqui seriam o objeto principal da graça e da misericórdia de Deus, porque eles compreenderiam a mensagem de Jesus e o reconheceriam e o aceitariam. E Jesus aqui anuncia que esses são aqueles que receberam, aqueles que foram objetos da graça de Deus, e diz que isso foi o que agradou ao próprio Deus. E Jesus continua dizendo: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus era aquele que estava revelando o Pai, estava revelando o próprio Deus. Não um Deus que era pregado nas sinagogas pelos líderes judeus, um Deus que rejeitava as pessoas que não seguiam os preceitos judaicos, os preceitos da religiosidade falsa que Jesus encontrou em muitos dos líderes, mas um Deus que era um Deus dos simples, dos humildes, um Deus que habitava o coração daqueles que entendiam a sua necessidade do próprio Deus. E é por isso que aqueles que eram humildes, assim como Jesus disse lá nas bem-aventuranças, os humildes de coração, aqueles que compreendiam que precisavam de Deus, esses sim conseguiriam se aproximar dele, mas aqueles que na verdade se achavam melhores do que os outros, esses não receberiam o Senhor. Por isso que Jesus diz que esses simples, esses aqui compreenderam, e a esses foi revelado o Pai por meio do Filho, porque reconheceram, que Jesus era o Filho e que estava sim revelando o Pai. Mas aqueles que rejeitaram o Filho também estavam rejeitando o Pai. E aí Jesus faz então um convite maravilhoso na conclusão aqui de Mateus desse trecho, um convite singelo para o povo daquela época e um convite para hoje. Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa linguagem aqui do jugo é uma linguagem figurada para falar da religião daquela época e dos preceitos que eram impostos pelos líderes judeus. Esse jugo aqui era o jugo que era conhecido, essa imagem aqui é uma imagem que vinha da agricultura daquela época, porque muitas vezes o certo agricultor poderia colocar o jugo pesado do trabalho sobre apenas um animal. E isso seria pesado para aquele animal para fazer, por exemplo, o arado de um campo inteiro. Mas quando um trabalhador, quando um agricultor dividia aquele fardo, ele colocava 2 animais, esse jugo se tornava mais leve para o animal e a tarefa então era melhor cumprida. Jesus usa essa imagem como ilustração para o próprio contexto religioso daquela época. A verdade, meus queridos ouvintes, é que esse texto faz a referência aqui ao jugo pesado que era imposto pelos líderes fariseus ao povo de modo geral.
aquelas ordenanças, aquelas minúcias da lei que eles impunham, que o povo deveria obedecer de forma religiosa, ou seja, a obediência de todos aqueles preceitos era algo pesado, era algo que muitos não conseguiam cumprir. Tantas ordenanças, tantas coisas que tinham sido acrescidas à própria Bíblia e que deveriam ser observadas por todo o povo de maneira religiosa, na verdade tinha feito com que o povo achasse que aquilo era pesado demais, e o jugo tinha se tornado pesado, e o caminho para Deus era difícil, porque havia muitas coisas a serem feitas. Mas Jesus estava dizendo aqui: não, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por quê? Porque Jesus estava prometendo a presença do Espírito Santo. Jesus estava prometendo algo que seria muito mais leve do que o jugo dos fariseus, da religiosidade falsa. A vida que Jesus estava oferecendo era uma vida mais leve. O caminho para Deus era um caminho de fé em Jesus. Era um caminho às vezes duro, mas que tinha a sua recompensa, como Jesus já tinha falado, que tinha a sua alegria e, sobretudo, trazia paz ao coração. Por isso Jesus diz: eu sou manso, humilde de coração, e vocês vão achar descanso para a vossa alma. O jugo do judaísmo era um jugo pesado. O jugo da religiosidade é um jugo pesado. Talvez você seja alguém que esteja me ouvindo e esteja considerando a sua própria vida em relação àquilo que você acha que precisa fazer para alcançar a salvação. E às vezes é tão pesado. Talvez você ache que você precise fazer tantas coisas para merecer ir para o céu, quando não se trata de mérito, quando não se trata de crer naquilo que você faz, mas tão somente da fé em Jesus, a fé pura e simples, naquilo que Jesus é e naquilo que Jesus fez por nós lá na cruz, porque a Bíblia diz que Ele pagou tudo. Ele pagou um alto preço para que você e eu tivéssemos vida e vida abundante. Jesus disse isso lá em João 14:10, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Então, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, não é o que fazemos, mas é em quem cremos. Você tem que crer na pessoa de Jesus, que é suficiente pela sua obra lá na cruz para te salvar. E aí sim você vai achar descanso para a vossa alma e para a sua alma, e vai entender aquilo que Jesus disse aqui no verso 30. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que você possa realmente crer em Jesus, perceber que Jesus é o caminho para o conhecimento de Deus e que o jugo dele, o fardo dele é suave, e o convite para você é um convite para descansar a sua alma em Jesus. Chegamos ao final de mais um capítulo do nosso estudo. Eu creio que é um estudo tão compensador, sem dúvida, porque a bendita palavra de Deus nos traz instrução e nos traz luz. E eu espero que você continue conosco nessa transmissão, continue desejoso de aprender acerca de Jesus, de aprender através do Evangelho de Mateus. No nosso próximo encontro, vamos começar o capítulo 12. E até lá, que Deus te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.